Não tem como você achar que um salário mínimo ou 2 salários mínimos vão mudar a tua vida. Não suba o seu nível de vida à medida em que o seu salário sobe. O pobre, quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha, é muito mais inteligente do que só gastar. 3 coisas que você tem que fazer. Abra a torneira, feche o ralo, 1 ano já vai mudar a sua vida. Só que repara, então, você fazer uma renda extra pode otimizar muito e, às vezes, essa renda extra que você está fazendo pode vir a se tornar o seu primeiro emprego, que é o meu caso. Eu fiz o meu canal Primo Pobre, acreditei que ia dar certo, pedi as contas e hoje é o meu sustento. Tem gente do canal que começou a vender doce, brigadeiro. Esses dias eu fui no Rio de Janeiro, inclusive, na livraria Leitura lá, fazer um evento. Uma mulher chegou com um monte de brigadeiro pra mim gourmet, que eu faço dedicatório nos livros lá. Ó, quero dar aqui porque você mudou minha vida. Eu falei, mas o que eu fiz? Você fez um vídeo chamado 52 ideias de renda extra. Eu resolvi fazer uma, que era vender docinho no meu trabalho. 6 meses. Hoje ela tem uma loja de doce gourmet, pediu as contas do trabalho, tá ganhando tipo 3 vezes mais do que ela ganhava antes. Então, a primeira coisa é aumentar a renda. É fundamental. Não tem como você achar que um salário mínimo ou 2 salários mínimos vão mudar a tua vida. Não vai, não vai. Não tem como. Hoje em dia, se você ganha um salário mínimo, você precisa de um milagre para sobreviver. Né? Vai pra igreja, criatura, que não tem como. Né? Então, aumentar a sua renda, e aumentar a renda tem a ver com fazer uma renda extra, mas também tem a ver com mudar de área. Tem gente que tá falando, pô, Duda, eu tô há 20 anos no emprego aqui que eu ganho de 3% ao ano. Mas por que você tá há 20 anos aí? Comece a estudar outra coisa. Comece a pensar em mudar pra outra área. Vai pra área de TI, vai virar corretor de imóvel, vai virar Uber. Pô, velho, Uber aqui em São Paulo ganha muito mais do que a galera que ganha 1 ou 2 salários mínimos. Rala pra caramba, mas estamos falando de dinheiro, não de moleza. Cara, eu vou aprender o máximo de coisa que eu puder pra que eu nunca passe fome na vida. Porque qual que é a treta e o erro da maioria das pessoas? Ganha 3 mil, gasta 3 mil. Começou a ganhar 5, opa, agora o leite condensado não é mais Piracanjuba, agora é Nestlé. E essa é uma treta, mano. Tipo, o cara, a gente precisa entender que a gente tem 2 fases na nossa vida. Tem uma das ilustrações que eu faço. A hora de acumular e a hora de usufruir. O cara, ele quer usufruir o tempo todo. Ele não sabe ter essa paciência que você teve de esperar 6 anos. Eu, por exemplo, eu já tô com grana faz mais de 2 anos. Já tenho uma grana que mano, já dá pra parar de trabalhar. Só agora que eu tô começando a curtir um pouco mais com a minha esposa. Tô começando a ir viajar porque eu quero juntar um valor X que vai me dar uma renda passiva de Y e eu vou continuar vivendo a minha vida simples, mesmo tendo condição de ter uma vida mais topzinha. Você tem que entender que você tem uma fase de acumular para depois você chegar nessa fase de usufruir. E aí uma dica que eu dou, Bruno, que a galera fala assim, né? Pô, Duda, mas como é que eu vou saber a hora que eu já posso subir o nível? A minha dica é: não suba o seu nível de vida à medida em que o seu salário sobe. Suba o seu nível de vida à medida que os seus investimentos sobem. Você quer gastar mais? Então teus investimentos também tem que aumentar. Entende? Tipo, meio que fazer disso um parâmetro, porque o cara pensa assim, eu ganhava 3 mil, gastava 3. Agora eu tô ganhando 5, opa, posso subir meu nível de vida porque meu salário aumentou. Não, use como parâmetro o quanto você investe. Então vou dar um exemplo aqui, hipotético. Se você tá investindo 300 por mês, torre 300 com lazer. Consegui investir agora 500, começa a gastar 500. Tô investindo 1.000, começa, porque assim você nunca vai voltar para a pobreza, porque o valor que você gasta é sempre proporcional ou menor que o valor que você investe. E assim, mesmo que você suba o teu nível, o teu valor de patrimônio vai estar sempre aumentando. Então você está subindo o nível ao mesmo tempo que está enriquecendo. Agora, se você sobe o nível porque o teu salário aumentou, você continua gastando tudo e vai continuar a mesma pobreza, nunca vai ter patrimônio. É muito legal quando a gente investe uma grana e a gente começa a usufruir da renda passiva que aquele dinheiro está gerando para nós, e não do que a gente tá trabalhando para conseguir. Então, um exemplo que eu dou pra galera, que normalmente o pessoal aí tem muito problema com ostentação, essa cultura que tem no Brasil, de gastar com tênis. Por exemplo, o cara, ele ama comprar tênis. E aí, entrando na terceira ali, que é investimento, tem uma frase que eu falo bastante, que é a seguinte: o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que multiplicar o dinheiro que ele ganha é muito mais inteligente do que só gastar. Então, por exemplo, o cara ama comprar tênis. Aí ele fica pegando o dinheiro do salário dele toda hora para comprar tênis. Não é mais inteligente, interessante, você conseguir ter 50 mil, aqueles 50 mil te renderem, exemplo aqui, tá?
500 reais por mês, tá aí, filho. Vai, compra o teu tênis, criatura. Só que você não tá mexendo com o teu salário, com o dinheiro. Você tá pegando o fruto daquilo que você plantou lá na frente. Que é a renda passiva, né? Então, tem um conceito muito importante que é o minimalismo. Que é você viver com o mínimo possível. Não ser um muquirana que tá passando fome meia furada. Mas viver com o mínimo. E aqui no Brasil, a gente tem essa cultura... A propaganda é pra isso, né? O marketing é pra isso. Pra te fazer achar que você precisa de coisa que você não precisa. Então a gente abre o celular, Shein, Shopee, o tempo todo. Você abre a internet, tá o anúncio lá Mercado de 20 Livre. tênis, Mercado Livre. Então, o sistema é feito pra te fazer gastar. E você tem que nadar contra e usar o dinheiro pra investir e multiplicar. E assim você vai conseguir. Só que você ter essa fase do minimalismo... Tem uma dica, Thiago, que eu ouvi esses dias do Ricardo Ventura, que foi lá no meu programa, que foi uma dica que eu até fiz um vídeo. Também, né? O Não Minta Pra Mim, né? Ele deu uma dica bem legal que ele ouviu de um cara quando ele era novo. E envolve essas 3 coisas aí que a gente tá falando. É uma ilustração que... Assim, quando ele era novo, ele chegou num cara muito rico e falou: mano, como é que você faz pra ser tão rico assim, velho? Caramba, dá uma dica aí pra eu ficar rico também. Aí o cara deu essa dica pra ele. A dica é a seguinte: 3 coisas que você tem que fazer. Abra a torneira, feche o ralo e diminua o nível por 6 anos. Então, trazendo aqui. É uma ilustração que água significa dinheiro. Então, primeira dica, abra a torneira, trabalho. Isso aí. Mano, faz entrar dinheiro. Vai se lascar por 1 ano, 2 anos, mas vai entrar dinheiro. Você vai trabalhar de sol que nem uma mula, mas vai abrir essa bendita dessa torneira. Porque eu quero ver dinheiro entrando na minha conta aqui. Só que aí entra a segunda dica. Fecha a porcaria do ralo. Porque se você abrir a torneira, mas ficar gastando dinheiro o tempo todo, a água, ou seja, o dinheiro, vai embora pelo ralo. Não adianta você abrir a torneira, mas torrar tudo com roupa, com balada, com bebida, com roleio, caramba. Fecha esse ralo aí, para que a água que tá entrando, ou seja, o dinheiro que tá entrando, permaneça. E diminua o nível por 6 anos. E eu, com a experiência que eu tenho e os depoimentos que eu tenho ouvido, 1 ano de baixar o nível já vai mudar a sua vida. Só que repara, a gente tá falando de manter o nível, mesmo que a torneira esteja jorrando, que é o que a gente tá falando da simplicidade. Deixa essa água cair, deixa essa grana cair, não gasta com nada e continua vivendo como se essa água não estivesse caindo. Porque aí, cara, não tem como a tua vida não melhorar, entende? Tipo, daqui a 1 ano, você vai ter aumentado a tua renda, vai ter dinheiro pra caramba, não gastou com nada, você pega essa grana, quita todas as suas dívidas, monta a reserva de emergência e começa a investir. No meu canal lá tem um exemplo que eu dou, que é como sair da pobreza em 1 ano. Se você for analisar, hoje 80% das famílias estão endividadas. O brasileiro tá lascado, né? Então, se você for pegar lá na Serasa, eles fizeram pesquisa e falaram que a média de dívida do brasileiro é 3,5 pau. 3,5 pau. Tá. Se você pegar um feirão da Serasa, Acordo Certo, essas empresas de renegociação, você consegue diminuir para 2. Faz uma renda extra. Se você fizer Uber à noite, aqui em São Paulo ou em outra cidade grande, à noite, saiu do trampo, vai pegar o carro e vai fazer Uber até as 11. Ai, Duda, sério? Caramba, mano, todo mundo faz isso na faculdade, por que não faz agora pra ganhar dinheiro? Quantos de nós não passou o dia inteiro trabalhando e 4 anos na faculdade, chega em casa meia-noite pra acordar 7 no dia seguinte? Faz isso por 1 mês, você vai tirar no mínimo aí 1,5 pau a mais por mês, só trabalhando à noite. Isso aí vai dar 18 mil reais em 1 ano. Tá, vamos pegar um exemplo mais simples. Duda, eu não tenho carro, não gosto de fazer Uber, tenho medo. Vender doce. Esses dias eu peguei um depoimento de uma moça que mandou até o vídeo, a gente soltou lá no meu programa Pobre Show. Duda, eu assisti aquele vídeo, 52 ideias de renda extra que você fez, que tá indo pra 4 milhões de views já, bem da hora o vídeo, muita ideia, muita ideia. Aí, eu comecei a vender doce no meu trabalho. Cara, ela não tem trabalho nenhum, Brunet. Ela simplesmente compra aquele spot de pé de moleque, doce de amendoim, sei lá o que, bota no trabalho, deixa lá com a tampa e o papelzinho, R$1,50, anote aqui o seu nome. A galera vai pegando. Mano, pra quem trabalhou como CLT, sempre, depois de comer uma marmita, dá vontade de pegar um doce. Todo mundo do trabalho vai lá e pega. Ela tá vendendo aqueles cone trufado. R$600 ela tá tirando por mês, 150 por semana de lucro. Qual que é o trabalho dela? Nenhum, mano. Uma vez por semana ela vai lá na loja, compra, deixa lá e vende a semana inteira. Ok, R$600 vezes 12, 8, 4, 6, 8, 60, 70. R$7.200 por ano. 7.200, vendendo docinho.
7 pau é 200. Você quita todas as suas dívidas, você monta uma reserva de emergência de 3 mil reais e você começa a investir ali mais 2, 3 mil reais. Percebe como em um ano, vendendo docinho no trabalho, a tua situação é outra com relação a um ano antes? Só que quem quer fazer isso? Deus me livre. E aí entra uma frase que eu falo. Você tem que ter vergonha de ser vagabundo e não de fazer renda extra. Renda extra é coisa de gente que quer vencer na vida, quer fazer acontecer. Agora, o vagabundo que você tem que ter vergonha... Tem gente que tem vergonha de fazer um bico, de vender brinco, de fazer... É vergonha nada, que se lasca a opinião dos outros. E aí entra as coisas que você fala no especialista em pessoas, que também é muito importante. Você se preocupar demais com a opinião dos outros, o tipo de pessoa com quem você tá andando. É gente que tá valorizando a tua vida, que tá valorizando o seu trabalho, o teu esforço, as coisas que você faz? Ou a gente fica te criticando, te humilhando? Então manda cagar no mato, entende? Então... esse é o caminho. É Mega Sena? Não. É Tigrinho? Não. É não sei o que. É Bet? Não. É o quê? Trabalha, caramba. Da Mega Sena, 1 em cada 50 milhões consegue ganhar. Todo mundo que faz isso consegue mudar de vida. Então, não é gostoso. Mas também não foi gostoso na época da faculdade. Também não é gostoso ralar pra caramba, mas é melhor do que ter uma vida lascada de pobre e morrer na pobreza. E isso pode mudar totalmente o teu cenário. Só que aí entra a importância da educação financeira, que é o pilar do meu canal lá, né? Estudar e aprender, porque são coisas que a gente não aprende na vida. É impressionante. E o sistema a escola não ensina, né? Nada. E quanto mais burro a gente for, mais alguns vão ganhar dinheiro e a gente não. Exatamente. Então, o sistema quer que a gente seja burro. E cabe a nós. A opção, nós temos hoje a escolha de assistir a Fazenda ou assistir um podcast do Thiago Brunet. Tem um capítulo do meu livro que eu falo a diferença entre o muquirana, o econômico e o jumento. O que é o muquirana? É o cara que ele não quer gastar dinheiro nenhum porque ele é muquiranão. É emocional. A ideia do muquirana é um piolho, né? Muquirana é um piolho. Então é aquele bicho que quer sugar dos outros pra não ter que fazer nada dele. Então, paga pra mim aí. Aí se lascar, vai trabalhar, caramba, né? Então, é o cara que passa frio, mas não compra blusa. É o cara que tem meia furada, mas não compra uma meia mesmo tendo dinheiro. Então, ele tem o dinheiro por ter dinheiro, não pelos benefícios que pode dar. Então, esse é o muquirana. O jumento é o cara que não tem noção de nada. Ele vive... A vida é uma só. Você é um jumento. Se você não fala essa frase nunca, pelo amor de Deus, tá? Eu posso morrer amanhã. Não, frase imbecil, tá? E tem gente que fala como se fosse um filósofo. Eu posso morrer amanhã, a vida é uma só. Mano, você tá relixando essa frase. Geralmente são esses que vivem até os 80. Endividado. Não morre e continua cagado o resto da vida, né? Então, esse é o jumento. É o cara que não pesquisa preço, não olha o custo-benefício de nada, paga as coisas pra todo mundo, churrasco na laje por minha conta e tá todo lascado. Esse é o jumento. Roupa de marca pra caramba, né? E não tem condição de bancar. Agora, o que é o econômico? Econômico é a pessoa equilibrada, né? Que você perguntou, que analisa o melhor custo-benefício das coisas, que não compra coisa mais vagabunda, porque isso não é um custo-benefício, mas também não compra coisa mais cara. É a pessoa que ela evita gastar dinheiro, e esse que é o ponto principal. É a pessoa que evita gastar dinheiro porque ela tem sonhos, metas, objetivos e propósitos. Boa. E essa é a diferença do muquirana, e a treta que também tem a ver com o negócio de com quem você anda. É complicado, cara, eu falo muito, por isso que eu gostei do teu livro, eu falo muito, cuidado com quem você anda. Não tem problema andar com pobre, mas andar com babaca, você vai se ferrar a vida inteira.